E aí galera, beleza com vocês? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar mais uma aula, né? E vou falar sobre o Windows, certo? Nessa aula eu vou comentar sobre o painel de controle, como é que funciona algumas coisas ali do painel de controle e como que a gente pode criar os usuários no Windows, ok? Vamos então e vamos começar a nossa aula de hoje aí, beleza? Bom, primeira coisa aí que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui e vamos entrar na pesquisa e vai escrever lá painel de controle. Painel de controle, quando vocês abrem ele pela primeira vez, ou seja, está usando ele pela primeira vez, tem um íconezinho aqui em cima, onde tem as categorias, tá? Então aqui ele vem geralmente assim, né? Quando você está usando ele pela primeira vez. Vem na categoria, vocês vão escolher ou ícones grandes ou ícones pequenos, tá? Eu prefiro ícones grandes porque a gente tem aqui algumas coisas que dá para a gente alterar, tá? Eu não vou comentar todo o painel de controle, eu vou comentar algumas coisinhas para vocês, tá? Para que vocês possam trabalhar no painel de controle. Uma das coisas que nós temos aqui no painel de controle é a opção de energia, né? A opção de energia significa o seguinte: quando você deixa seu computador por alguns minutos sem mexer no mouse, sem mexer no teclado, ele vai apagar, ele vai desligar, né? Então ele vai desligar o monitor e ele vai economizar energia lá no gabinete. Legal? Então isso como padrão já vem assim, tá? Então nós temos uma opção aqui chamada escolher tempo para desligar o vídeo. E aqui geralmente vai estar 5 minutos, 10 minutos, tá? Eu costumo deixar sempre nunca. Por quê? Porque se a gente está usando ele direto, para que ele não desligue do nada, tá? Temos também aqui a opção alterar a configuração do plano, que é aquele que eu estava, e alterar a configuração do plano de energia, que é esse aqui também, ó, que é o mesmo, tá? Então vocês têm essas opções aqui. Tem uma opção chamada alterar quando o computador é suspenso, ou seja, ele vai parar as atividades. Perceba que a tela é a mesma, tá? O ideal é sempre deixar nunca para que ele não fique desligando do nada, né? Ou seja, você coloca 1 minuto, aí você não mexe no mouse, não mexe no teclado nem nada, o que ele vai fazer? Ele vai desligar, tá? Vamos voltar aqui na setinha, legal? Ou aperta aqui, painel de controle, ele volta para cá e aí colocamos ícones grandes de novo, tá? Programas padrão é aqueles programas que os aplicativos vão abrir automaticamente, tá? Então eu tenho aqui, ó, definir os programas padrões. Ele vai abrir uma tela e aqui você define como você quer que ele abra. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, quem está acostumado a usar as versões anteriores do Windows, não ao Windows 10, tá? As versões anteriores, o visualizador de fotos não era esse, tá? Era um outro visualizador que, não sei se vocês perceberam, ele abria mais rápido as fotos, tá? Esse novo visualizador, ou seja, melhor, o antigo visualizador não tem mais. Então tem que baixar ele e depois entrar aqui e trocar ele, tá? A mesma coisa com o navegador, legal? O navegador, como padrão, obviamente vai vir um Microsoft Edge, que é o da Microsoft, tá? Então, nesse aqui, o navegador padrão é ele aqui, ó, tá vendo? Então, se eu trocar e falar assim, ó, eu quero que abra no Chrome, eu quero que abra no Safari, seja lá qual navegador que eu tenho, eu troco ele. E aí tudo que abrir, vai abrir no navegador que eu escolher. A mesma coisa para o player. Então, aqui na minha máquina, né, eu tenho um programinha chamado VLC. Então, se eu escolher VLC, todos os tipos de vídeo vai abrir aqui no VLC. Tenho que falar a mesma coisa da música. Se eu deixar do jeito que tá, ele não vai mudar nada, tá? Então, às vezes vocês estavam acostumados com um tipo de programa que abria, agora ele abre esse, e a gente pode escolher quais vão abrir, tá? Isso é muito legal aí e vai ajudar bastante, legal? Vamos voltar aqui no painel de controle.
Opa, vamos lá, painel de controle. Deixa eu ver outras coisas. Daqui a pouco cai nesse aqui, tá? Uma outra coisa legal é o Windows Defender, que é o firewall, né? Que é para evitar que pessoas invadam o seu computador, tá? No meu caso aqui, o que acontece? Eu deixo ele desativado. Por quê? Porque às vezes eu estou instalando alguns programas e ele me bloqueia nesses programas. Então, quando você vai instalar um programa e você sabe que aquele programa é seguro, tá? Você pode desativar o firewall e depois você instala e aí depois você ativa, tá? Você pode usar ele aí. Sistema. Vamos lá. O sistema ele vai mostrar o que você tem instalado no seu computador, ou seja, qual é o seu processador, quanto de memória você tem, certo? Qual é o Windows que você está usando e a versão do Windows que você está usando. Legal? Então, o sistema ele indica tudo isso. Então, por exemplo, se alguém falar assim para você, qual é a configuração do seu computador? O que você vai fazer? Você vai entrar no painel de controle, vai abrir aqui o sistema e aí você vai cair nessa tela. Uma outra tecla de atalho que eu comentei, se eu não me engano, no primeiro vídeo, é você apertar a tecla do Windows, que é uma bandeirinha, mais a tecla pause lá no teclado e aí você também vai cair aqui no sistema, tá? É uma forma que vocês têm aí de poder estar entrando no sistema. Legal? Ferramentas administrativas, tá? Essas ferramentas administrativas, temos algumas informações. Eu aconselho vocês mexerem na ferramenta administrativa para quem conhece bastante o Windows. Para quem não conhece, eu aconselho não ficar mexendo muito nessas ferramentas administrativas. Porém, tem uma ferramenta administrativa aqui muito boa chamada monitor de desempenho e monitor de recursos, tá? Que você vir aqui no monitor de desempenho, ele vai mostrar como é que está o desempenho do seu computador. Ó. Então ele vai mostrar para você aqui o desempenho, tá vendo? Aí você vai aqui abrir monitor de recursos, na verdade era o outro, e aí você vai ter o desempenho do seu computador, tá? Por aqui, quando você clica no disco, memória, né? Você vai ver que vai ter um gráfico aqui do lado e ele vai te mostrar como está o desempenho do seu computador. Quando o gráfico, né, principalmente do processador aqui, ó, tá? Ele chegar a 100% e a sua memória chegar a 100%, a sua máquina está usando muito, né? Então, isso provavelmente vai fazer com que sua máquina fique lenta. Tá, e por que ela fica lenta? Ela fica lenta porque você está abrindo muitos programas ao mesmo tempo, né? Então, quando você abre muitos programas, principalmente o navegador, então às vezes você abre o navegador, você está jogando, você está assistindo um vídeo, escutando uma música, tudo ao mesmo tempo, por mais que o Windows seja multitarefa, né? Ele sobrecarrega. E aí ele sobrecarregando, ele vai deixar a sua máquina lenta, tá? E aí o que você faz para ela não ficar lenta? Você vai fechando algumas telas. Legal? Então esse monitor de recursos, principalmente, o que vocês têm que ver? O processador, que é a CPU, unidade central de processamento, tá bom? E a memória, tá? Aqui no processador, se vocês descerem um pouquinho a telinha aqui, ó, você vai ver quanto que ele está usando, tá? Então você pode clicar aqui para ver o status, ó. Quem está usando o que, ó? Tá vendo? Para que vocês possam ter uma ideia, né? O que esse processador está puxando para vocês. Legal? Isso também é muito bom, que vai ajudar vocês aqui no monitor de desempenho e um monitor de recursos, tá? Também temos aqui informação do sistema. É parecido com aquela tela, só que aqui ele tem mais informações para que vocês possam ver, né? Ó, memória, tá? Então aqui tem algumas informações legais. Então quando alguém falar assim, qual que é o processador, qual é a configuração da sua máquina, essas coisas. Também tem aqui o editor de registro. Eu aconselho vocês não mexerem nesse editor de registro, tá? Porque se de repente você apaga alguma coisa desse editor, já era. Você pode dar problema. E aí tem outros recursos aqui,
né, nas ferramentas administrativas, e você vai vendo com o tempo, você vai mexendo, se haver necessidade, tá? Vamos voltar lá no painel de controle. Histórico de arquivos. Então aqui você pode manter um histórico de arquivos, tá vendo? Ó? No meu caso, ele fala qual é o histórico que você quer ver. Manter histórico de arquivos, ele sobrecarrega um pouquinho a sua memória do computador, tá? Não é muito bom aí, legal? Outra coisa, data e hora, né? Então o relógio do computador sempre ele tem que estar certinho, tá? O que acontece? Como ele anda, né, como o computador sempre está conectado na internet, então ele conecta no site da Microsoft e ele atualiza o seu relógio. Porém, às vezes você não tem internet no seu computador, né? E aí você precisa arrumar a hora. Então existem algumas maneiras de você arrumar a hora. Vamos lá. Data e hora. Você vai ter um reloginho aqui, tá? E aqui você vai clicar em data e hora. Primeira coisa, você vai trocar o calendário. Então aqui você clica, escolhe o mês. Aqui você clica e escolhe o ano, tá? Como hoje eu estou fazendo essa gravação no dia 12 de abril de 2021, tá? Aqui sempre trabalhando no formato 24 horas, ou seja, passou do meio-dia, 12, 13, 14 e por aí vai, tá? Você vai consertar esse relógio. Você deu um ok, o seu relógio veio e consertou para cá, tá? Mas vamos supor que você esqueceu que você não lembra, que você tem que entrar no painel de controle, vir na data e hora e trocar. Então, aqui no relógio, botão direito nele, você vai encontrar aqui, ó, ajustar data e hora. A tela é um pouquinho diferente, tá? Você vai entrar aqui, ó, formatação de data e hora, tá? Configurações regionais. E definir data e hora. Você vê que o processo é um pouquinho longo, mas chega no mesmo local, tá? Vamos fazer de novo? Vamos lá, ó. Botão direito no relógio, ajustar data e hora. Caiu nessa tela. Aqui, ó, é bom sempre deixar definido automaticamente, tá bom? Como a gente não tem mais fuso horário, né? Pode ser que um dia volte, mas a gente não tem fuso horário, você poderia ativar aqui, ó. Formatação de data e hora e região. Configuração de data e hora. Pronto, tá lá. E aí, data e hora, você vai cair aqui no mesmo reloginho que eu estou explicando, tá? Pelo painel de controle é mais rápido, porque você clica aqui e já cai na telinha, tá bom? Os relógios adicionais seria o seguinte: vamos supor que você trabalha uma multinacional e aí você quer saber a hora de outro país, essas coisas, tá? Então você vai ativar aqui, mostrar relógio, mostrar relógio. Você vai ter dois relógios, tá? Você vai escolher o país que você quer. Então, por exemplo, aqui ele pega a capital, tá? Quando você vai escolher aqui, ele pega a capital. Então vamos mandar um pouquinho aqui. Por exemplo, ele vai no Alasca. O nome, Alasca. E esse relógio 2 aqui, eu quero ir para os Açores. Nome, Portugal. Certo? Beleza. Os relógios adicionais, quando você clicar aqui no relógio, ele vai te abrir os dois relógios, ó. Então, agora lá no Alasca, é essa hora. E agora lá em Portugal, e essa hora. E aqui no Brasil, é essa hora, tá? Essa é a vantagem de você ter uma data e hora de relógios separados, certo? Quando você quiser trocar, você vai vir aqui de novo na data e hora. Vai clicar nos relógios adicionais. E vai desativar essas duas aqui, ó. Desativou essas duas. Vai dar um ok. Quando você vir aqui, não vai estar mais os relógios adicionais aqui, tá? Então ele não vai aparecer aqui os relógios adicionais. Isso é caso você queira saber a hora de outro país, tá? Se eu não me engano, na aula passada, o vídeo passado, não me recordo agora, eu falei sobre o mouse.
né? Então você pode ativar ele aqui também sobre o mouse, onde eu falei sobre a velocidade dele, que você muda aqui. Isso aqui foi falado na aula passada, mas vou dar uma relembrada para vocês aí, tá? Primeira coisa, o mouse, né? A gente sempre usa o botão esquerdo para abrir e fechar os arquivos e as pastas. Eu posso mudar a velocidade dele, tá? Lembrando, se colocar mais rápido, você vai se matar mais rápido para abrir aqui, tá? Se colocar mais lento, você vai mais lento aqui. Caso você é canhoto e você quer trocar o botão, você vai trocar essa opção. Automaticamente, quando você trocar essa opção, tudo funcionará pelo botão direito e não pelo botão esquerdo, inclusive ativar os botões. Tá bom? Então isso é legal. Toma cuidado com essa trava do clique, porque a trava do clique funciona o seguinte: quando você pega o objeto, ele fica preso com você. Então toma cuidado, tá? Então eu aconselho não usar a trava do clique. Os ponteiros, né? A gente tem um ponteiro que é a setinha, mas aí você pode escolher um esquema diferente de ponteiro. Quando você escolhe, ele muda aqui o seu ponteiro. E aí quando você dá um aplicar, eles veem aquele ponteiro que você quer, tá? A gente chama de frescura para ficar legal. E aí você pode escolher o padrão extra grande, olha lá, tem o mouse, o ponteiro grandão, ou o padrão esquema do Windows, que é o que volta ao normal, ou o branquinho aqui, ó, grande. Pronto, que é o que eu uso. As opções do ponteiro, né? Você quer deixar ele mais rápido, você troca aqui, quer deixar ele mais lento. Isso aqui é bom para quem joga, né? Para quem tem que mexer com o mouse, jogar, isso é legal, tá? Precisão do ponteiro, sempre deixar ativado. Exibição de rastro, tá? Isso aqui eu não acho muito legal porque você acaba usando um pouquinho do seu processador, né? O seu processador fica um pouquinho mais lento, vamos dizer assim, tá? Vou só confirmar se está tudo gravando aqui bonitinho, tá tudo gravando. Legal? Tecla Ctrl, então você aperta o Ctrl e solta, tá? Ele mostra para você aqui. A roda, eu tinha comentado com vocês que era o screw, né? Então se você entrar aqui na internet, por exemplo, no site lá do Globo, espera ele carregar aqui. Você usando o screw, ele vai descer a tela, tá? Que é aquela bolinha lá, ó. Então, ele vai descer aos pouquinhos aquela tela, tá? Tá um pouquinho lento aqui, ó, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que ele vai descendo aos pouquinhos, tá? Se você aumentar essa bolinha, ele vai descer mais rápido. Porém, se ele descer mais rápido, ó lá, ó, tá? Às vezes você não consegue ler o que está escrito, tá? Por quê? Porque as pessoas, quando não tinha essa bolinha, as pessoas vinham na setinha aqui, ó, e ficavam apertando, tá? E aí você usando o screw, que é a bolinha, você desce aqui mais rápido para você ver. Aumentando a bolinha, vamos pôr aqui o dobro, 6. Ó, a tela vai descer mais rápido, tá? Isso às vezes não é bom. Legal? E eu tinha comentado também naquele outro vídeo, se vocês apertar a bolinha, vir um pouquinho para baixo e soltar a mão do mouse, a tela vai descer sozinha. Tá? Eu tinha comentado isso também no outro vídeo, era bom vocês dar uma olhadinha também. Chegamos então na parte da região, né? Lembrando que isso aí tudo já vem configurado, mas você pode mudar, né? Essa parte aqui das preferências é como vai aparecer o relógio aqui, tá? E nas preferências de idioma, como a gente está no Brasil, eu tenho que escolher aqui Português Brasil, tá? Se você tiver um outro teclado diferente do nosso, vai um teclado japonês, chinês, que é tudo doido aqueles teclados, aí você tem que mudar aqui o idioma no seu teclado, tá? Então aqui no teclado você vai mudar o seu idioma aqui, tá bom? No nosso caso a gente não muda, a gente deixa do jeito que está aqui, ele aqui. Então aqui você tem a data e hora que a gente comentou, tem a região e o idioma
que a gente tem aqui. Então, sempre deixando como português, tá? Por quê? Porque às vezes você troca o teclado, ele não está em português e às vezes os acentos não funcionam, justamente porque alguém mudou o teclado, tá? A pessoa foi lá e mudou. Nas configurações regionais, né, ele mostra aqui como é que vai aparecer o símbolo, as casas decimais. A unidade emitida, nós estamos em real, então se você, por exemplo, for trabalhar lá no Excel, né, vou abrir aqui o Excel, por exemplo, para vocês entenderem o que ele faz. Ó. Vou abrir o Excel. Vou usar o Excel como exemplo, tá? Mas aí vocês entendem aí. Coloco lá um valor, 10, tá? E aí eu quero converter ele em dinheiro. Quando eu apertar aqui, ó, tá vendo que já apareceu o cifrão e não apareceu em dólar? Por quê? Porque nos personalização aqui do painel de controle, ele tá como em real, tá? Se você trocar a moeda aqui, automaticamente vai trocar a moeda aqui. Ah, ele já vai fazer a conversão do euro, do dólar? Não, ele não vai fazer conversão nenhuma. Ele só vai te mostrar o símbolo do dinheiro que você vai usar. É isso que ele faz aí. A configuração da hora e da data, né? Como é que você quer que essa hora e essa data seja mostrada no computador ou também qualquer programa, exemplo Excel, que você tem que trabalhar com data e hora. Então você vai ter que mostrar isso daí, tá? O que mais nós temos de importante? O som, né? Aqui através do som você vai configurar se a sua caixinha está saindo legal e se quando você fala no microfone está saindo legal o seu som, tá? Por quê? Porque às vezes você tem uma caixinha de fone e não está saindo legal, então você precisa habilitar. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha de som instalada e um headphone, só que o headphone não está instalado. Mas se eu quiser instalar, ele já está pronto, tá vendo? Porém, ele não está com esse vistinho amarelo, significa que ele não é padrão. E na gravação de som, aqui eu tenho o meu microfone. Então, às vezes eu estou falando e o som não está saindo legal. Então, eu tenho que escutar ele para ver se ele está bom, aumentar o nível dele e aumentar a sensibilidade dele para que ele fale um pouquinho mais alto. Tá? No caso dos sons aqui, essa guia, não sei se vocês já perceberam que o Windows faz alguns barulhinhos, né? Ó. Tá vendo? Perceberam? Dispositivo desconectado, tá? Todo mundo já escutou esse barulhinho, ó. Tá vendo? Então vocês podem trocar esses barulhinhos, ó. Tá? Então aqui tem alguns sonzinhos pré-determinados. E aí para você trocar, você tem que procurar ele e tá com o arquivinho pronto para você poder baixar ele, tá? Tentando com o arquivinho pronto, você pode trocar, tá bom? Tem, por exemplo, da lixeira aqui, ó. Deixa eu ver se o da lixeira tá aqui. Calendário, tá vendo? Tem alguns aqui, ó. Tá? Esses que estão com o desenho, ele é o que vai avisar vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vai aparecer. Ou até mesmo excluir, deixa eu ver. Ó, esvaziar a lixeira, tá vendo? Ele tá sem som. Você pode escolher um sonzinho pra ele aqui, ó. Tá vendo? Você escolhe o som. Tá? Você pode escolher ele aqui, ó. Tá vendo? E aí fica legal. Se eu cancelar aqui, entrar no som. Ó. Tá vendo? Ele não vai estar mais porque eu tirei ele, ó. Eu cancelei, ó. Tá vendo? Olha lá, pera aí que eu já passei. Calma aí. Ó, esvaziar a lixeira. Ele não tá mais aqui. Tá bom? Outra coisa, se for precisar instalar uma impressora, né? Hoje, as impressoras a gente chama de plug and play. Você conecta e ela já reconhece, tá?
Mas caso você conecte uma impressora e ela não reconheça, você entra aqui em dispositivos impressora, tá? Aqui eu já tenho uma instalada, você vem aqui e adiciona uma impressora. Provavelmente ele vai pedir o programinha da impressora. Então quando você tem um programinha da impressora, é só você clicar 2 vezes no programinha que ele já vai instalar, tá? Esse adicionar uma impressora, ele vai procurar uma impressora na rede, se você tiver conectado à rede, ou alguma impressora que está conectada no seu computador, porém não está com os drives, tá? E aí ele vai instalar para você a impressora aí. Espera aí que eu saí do painel de controle aqui. Tá? Programas e recursos. Bom, vamos lá. Aqui são uma listinha de todos os programas que estão instalados no seu computador, tá? Lembrando que você só consegue instalar ou desinstalar se você for o administrador do computador. Se você não for o administrador do computador, você não consegue instalar. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são os usuários. Então aqui ele faz uma lista de todos os programas que você tem instalado no seu computador, tá? E aí vamos supor que você está ficando sem memória, né? Você vai entrar aqui no gerenciador de arquivos e você começa a perceber que essa barrinha aqui, ó, ela não está, tá ficando vermelha. Então isso significa que você está ficando sem memória. Isso quer dizer que futuramente você não consegue instalar mais nada. Então, você vai ter que desinstalar alguns programas ou apagar alguns arquivos. E aí quando você clica, você como administrador, você pode desinstalar, tá? Lembrando, a partir do momento que você começou a apertar desinstalar, já era. Mesmo que você desligue o computador, eu vou recuperar um pedacinho. Não, não existe um pedacinho. Apertou desinstalar, ele automaticamente já vai desinstalando para você, tá? Então tome bem cuidado com esse menuzinho aí. Vamos falar do teclado, né? Às vezes o seu teclado não está saindo com as teclas certas, então você vai fazer um teste aqui para ver se está saindo certinho. Provavelmente, se ele não está saindo com as teclas certas, tá? O que pode acontecer é o seguinte. Lembra que na região, o que pode estar acontecendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O seu teclado, às vezes ele não está em português, tá? Então você vem aqui no seu teclado. Então na hora que você vem aqui está digitando, não está saindo legal. Se eu entrar aqui nas propriedades, tá vendo? Eu tenho os drives, os eventos, tudo isso aqui, tá? E aí você vai ver que ele não está entrando. Então vamos entrar aqui, ó. Deixa eu achar para vocês. As configurações adicionais. Não tá nas configurações adicionais não, pessoal. Tá aqui, ó. E aí o seu teclado ele não tá com português. Vamos ir por aqui que é mais fácil. Tá? Então aqui, ó, no seu idioma, tá vendo, ó? O seu teclado não está como português. Ele está com outra língua. Então se ele tiver com outra língua, provavelmente os acentos, o C cedilha, né, os acentos normais não está saindo, porque o seu teclado não está com o em português, tá? Outra coisa legal são as fontes, né? Quando vocês forem mexer no Word ou qualquer programa que você vai ter que escrever, aqui tem as fontes do seu computador, tá? No meu caso aqui tem poucas, 235, tá? Essas fontes são as fontes padrões que já vem no Windows, tá?
E aí, depois você pode baixar mais fonte. Legal? Acontece o seguinte, quando você baixa uma fonte, ela só funciona para o computador que você está. Legal? Aí se você for para outra máquina, você tem que trocar ou melhor, baixar de novo a fonte. Beleza? Esse aqui é algumas partes do painel de controle que eu estou mostrando para vocês. E agora vamos falar sobre os usuários, né? Como criar um usuário. Então vamos lá. Olha o que acontece. Quando a gente abre aqui o Windows, né, vocês percebem que ele tem um usuário, né? No meu caso aqui tem um usuário. E aí você pode criar outros usuários. Por que a gente cria o usuário? Simplesmente é o seguinte. Existe um usuário chamado convidado, um usuário chamado administrador e o usuário padrão. Tá bom? O usuário administrador, ele faz tudo. Ele instala, desinstala, cria usuário, apaga o usuário, ele faz tudo. O usuário convidado, ele só entra e não pode fazer nada. Tá? Quando ele salva, reinicia a máquina, ele perde. E o usuário padrão, ele tem quase os mesmos privilégios do usuário administrador. Porém, ele não pode instalar e desinstalar programa. Tá? Eu não sei se vocês lembram, na primeira aula de Windows, ou na segunda, né? Eu comentei sobre as pastinhas aqui, certo? Tá vendo essa pastinha aqui, ó, que vocês têm? Download, documentos, imagens, objetos 3D, vídeos, tá? Essas pastinhas, certo? São pastas do usuário que você tá. Legal? Quando você cria um outro usuário com outro nome, ele vai criar essas outras pastas para eles. Então quer dizer que se eu tenho um usuário A e um usuário B, as pastas vão ser diferentes? Sim. Quando você troca de usuário, você vai ver que as pastas não vão ter as mesmas informações. Certo? Porém, tudo isso está salvo no disco local C, que é o nosso HD. Então, se eu criar uma pasta aqui, certo? No disco local C, qualquer usuário pode ver essa pasta e ele pode entrar na pasta também, tá? Como a gente aqui não é um Windows avançado, só estou mostrando para vocês, existe a possibilidade de criar uma senha nessa pasta, né? E aí só determinado usuário pode apagar essa pasta e abrir essa pasta, tá? Quando você salva aqui, aí cada usuário vê o seu. Legal? Para mim criar um usuário, eu vou apertar a bandeira do Windows, vou vir aqui nas configurações. E aí eu vou ter uma opção chamada contas, tá? Eu aconselho vocês nunca criarem contas da Microsoft. Por quê? Porque você, para poder entrar no computador, você vai precisar ter acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, você não vai conseguir entrar no computador, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, famílias e outros. Eu já tenho um usuário aqui, e aí eu vou criar um outro usuário, tá? Lembrando que eu sou o administrador. Eu só não posso fazer o login aqui porque eu tô gravando, tá? E se eu fizer o login, pode ser que eu perca a gravação, tá bom? Você vai colocar o nome do usuário, vou chamar ele de teste, tá? E vai criar uma senha para ele. Beleza? Pois se eu esquecer a senha, se você esquecer a senha, o usuário administrador vai ter que entrar para refazer a sua senha, tá? Obviamente, se o usuário administrador esquecer a senha dele também, aí já era, né? Pelo amor de Deus, né? Não vou colocar senha, tá? Vou avançar. Pronto. Esse usuário, ele foi criado. Lembrando que o usuário administrador pode criar os outros usuários, tá bom? A partir do momento que eu criei o meu usuário e eu sou o administrador, tá? Eu vou clicar nele e eu vou ter aqui alterar tipo de conta. E aí eu falo, ó, esse usuário, ele pode ser administrador
ou deixar ele como usuário padrão. Vamos pensar assim, ó. Você está na sua casa, você tem mais pessoas que mexem no seu computador, você só deixa você como administrador e os demais como usuário padrão, tá? Por quê? Porque se cada usuário você for criar e deixar ele como administrador, você está na roça. Porque ele vai poder apagar, vai poder instalar joguinhos, essas coisas aí. Então, eu aconselho o primeiro usuário sempre administrador e os demais, irmão, mãe, pai, sei lá quem for que vocês for criar, vocês deixam como usuário padrão. Por quê? Porque o usuário padrão, ele não vai poder instalar ou remover as outras coisas. Tá? Aí você escolhe, dá um OK, pronto, tá aqui. Você criou um usuário. Esse usuário, ele só vai funcionar quando você reiniciar a máquina ou sair desse usuário que você tá. Você sai, aí ele vai criar e aí automaticamente no próximo usuário ele já vai criar as pastinhas. Tá? Essa é a vantagem. Você não quer mais esse usuário, você quer remover ele. Lembrando que você não pode remover você mesmo. Tá bom? Então o que você vai fazer? Vamos fechar tudo aqui, né? Você vai entrar lá nas configurações. Vai entrar aqui nas suas contas. Vai entrar aqui em famílias e outros. Vai pegar o seu usuário, vai clicar nele e você vai remover. Tá, se eu remover ele, quais são os perigos que eu tenho? Bom, se ele criou na pastinha imagem, documento, download, alguma coisa, né? Alguma coisa que eu falo é arquivo, ele vai perder tudo isso aí. Se ele criou no disco local C, ele não perde, tá? Porque o disco local C é para todo mundo, tá bom? E aí você vem aqui, você vai remover essa conta. Olha lá, excluir contas, olha que ele fala. Se a conta dessa pessoa for excluído, todos os seus dados serão removidos deste computador, inclusive itens da área de trabalho, downloads, documentos, fotos, músicas e outros arquivos. Se não houver backup desses dados, nem eles tiverem sido salvos em outro local, serão perdidos. Você tem certeza? Pimba. Tenho. Pronto. E aí você mandou pro espaço aquele usuário lá. Tá? Então, você pode criar o usuário e ele, cada um tem na sua casa o seu usuário. Vantagem, né? Cada um pode ter o seu papel de parede, enfim, alguma coisa aí. Pessoal, termino hoje a nossa aula falando aí de painel de controle e como cria usuários, tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Fui!